Um programa de conversas com Luís Carlos Vicente Ramos. O Cravo de Tunes. Olá a todos, obrigada por estarem aqui connosco no Cravo de Tunes. Eu estou aqui muito bem acompanhada com o Luís e muito feliz por poder ter-vos desse lado. O meu nome é Sofia Brito, estou aqui na condição de escritora. No entanto, o meu percurso passou muito mais pelo teatro, é no teatro que eu sou formada e pelo circo. Essa é a minha profissão, sou malabarista de fogo e pronto, e nada, e agora tenho aqui há relativamente pouco tempo, talvez 5 anos, para quem tem 41, 5 é pouco tempo, descobri o gosto pela escrita, sempre tive o gosto pela leitura, sempre achei que o problema de quem lê bons livros é ter a certeza de que nunca lá chegará e portanto não vale a pena, mas entretanto, em tempos de pandemia, fui desafiada por um jornal a escrever para lá e comecei a gostar muito de escrever também e a perceber que poderia se calhar continuar com esse desafio diário que é a escrita e entretanto os meus textos passaram do jornal para uma editora que decidiu publicá-los e a partir daí sempre com novos desafios. Raiz. Então, eu comecei a escrever na pandemia, creio que 2020. Eu tenho aqui à mão o meu primeiro livro, que data de... estou aqui a ver a data da primeira edição do meu primeiro livro, dezembro de 2021. Portanto, eu hei de ter começado a escrever lá por 2020. Eu dei uma entrevista para a Faculdade de Comunicação de Leiria, creio eu, se não estou em erro, uma entrevista sobre a condição dos artistas de rua, porque eu fazia muita rua na altura, dos artistas de rua, tendo em conta o que estava a passar, que era a pandemia, não é? E, portanto, nessa entrevista houve uma pessoa que é editor do jornal Sete Margens, um jornal dirigido pelo António Marujo, e ele enviou-me um e-mail a dizer que tinha gostado de me ouvir falar. Foi mesmo isso, assim: olha, eu gostei muito de te ouvir falar e queria te convidar para escreveres crónicas para o nosso jornal. Eu respondi que sim, que era um desafio interessantíssimo, que eu gostava muito de ler, mas nunca me tinha atrevido a escrever e que, portanto, poderia tentar, mas que não prometia nada. E assim comecei a escrever. As minhas grandes inspirações, eu tenho uma grande gratidão e uma grande mágoa ao mesmo tempo com o meu avô, porque o meu avô era um grande leitor, um voraz leitor. Ele tinha uma biblioteca em casa, o escritório, portanto as 4 paredes do escritório forradas a livros, e eu adorava ir para lá e pegar nos livros e ler, e não percebia nada, mas adorava, não é, imitá-lo nisso. Só que o meu avô tinha qualquer coisa contra os portugueses. Não sei bem explicar isto, mas ele dizia que os portugueses escreviam mal, fossem quais fossem. Eu ficava, obviamente, naquela altura, 12, 13 anos, não tinha essa noção, não poderia contradizê-lo, ele é que sabia, não é? É lógico que hoje tenho uma opinião completamente diferente. E, portanto, naquela altura não havia livros de portugueses na biblioteca do meu avô. Então eu comecei pelos clássicos russos, não é? Era muito apaixonada por Tolstói, por Dostoiévski menos, mas depois, mais tarde, sim, apaixonei-me também por Dostoiévski. Lembro-me de ler bastante. Ainda tenho lá algumas edições do meu avô, de Hermann Hesse, o Narciso e Goldmund ainda está lá. Tenho a certeza, aquela edição muito velhinha. Agora, eu não sei até que ponto isso são referências, sem dúvida, não sei até que ponto são inspirações, porque de facto, para ser inspiração tem que haver qualquer coisa que a gente leia, não é? Eu não sei se era o António Lobo Antunes, acho que foi ele, que disse que ainda bem que a gente nota que um escritor escreve parecido ao outro, porque significa que leu,
não é? Eu acho que a pior coisa do mundo é alguém escrever sem ler. Portanto, essa questão das inspirações e das referências é muito bonito que alguém pegue nos nossos livros e diga: epá, tu andaste a ler este ou aquele. Comigo isso acontece muito mais relativamente aos africanos e até aos brasileiros, que se calhar a partir dos meus 25 anos viraram a minha obsessão. Portanto, onde Jackie, Miyakoto, Agualusa, Ana Paula, depois o Machado de Assis, o próprio o Ariano, o Jorge Amado, o próprio Guimarães Rosa também, que tem uma linguagem muito própria e que, portanto, às vezes dá vontade de imitar ao nosso estilo. E depois fico sempre com esse medo, não é? Com esse medo de parecer que estou a imitar alguém, mas ao mesmo tempo gosto muito, até porque o meu pai é africano, nasceu em África, não é? Os meus avós são portugueses, mas o meu pai nasceu em África, portanto é africano. Portanto, toda a minha infância foi passada a ouvir música africana, comer comida africana, ouvir os meus avós, sendo portugueses, mas já vieram muito com a pronúncia, principalmente a minha avó, muitos amigos da África, e portanto levo muito isso para a minha escrita. Há crónicas em que se nota que a minha pronúncia é retornada, digamos assim. Depois, porquê as crónicas? Porque foi para aquilo que me chamaram, mas já tenho um romance escrito que é de sair em breve, mas no final eu depois falo de novos projetos. Caule. A importância da escrita na minha vida virou muito importante. Eu não gosto de olhar para a escrita, aliás, eu não gosto de olhar para nenhuma arte como terapia. Terapia é terapia, e tudo bem que se usa a arte para fazer terapia, mas eu acho que a arte em si não é terapêutica, é o contrário, né? Eu tenho um poema em que digo qualquer coisa e às tantas digo nada melhor que um poema para piorar, não é? Às vezes, quando nós estamos em certos estados de alma, estados de espírito, um poema é a melhor coisa para nos fazer piorar. Portanto, de todo não é terapêutico, é como diz a Maria Betânia, não é? Não vale ler poemas para dormir, pelo contrário, os poemas são para nos acordar. E a escrita tem-se tornado importante para mim porque parece que me ensinou a pensar, não é? Eu sempre fui uma pessoa muito à superfície, muito distraída, muito brincalhona, muito sem ligar a muita coisa. Às vezes os meus amigos até diziam: pá, mas tu não tens sonhos, não tens objetivos. Eu dizia: não, está bom assim, como está bom. E portanto, e também não tinha grandes preocupações, não me preocupava, não me engajava politicamente, não me engajava socialmente, e portanto para mim estava tudo certo. E na verdade a escrita ajudou-me a aprofundar o pensamento e a perceber que não está tudo certo e que não é digno viver achando que está tudo certo, porque se estamos a viver é para pensar sobre as coisas e posteriormente lutar por elas. Portanto, a escrita tem sido muito importante e eu já não consigo não escrever. Portanto, se o meu primeiro livro data de dezembro de 2021, então tem 4 anos, não é? Há 4 anos que eu escrevo, que eu publico, e se o faço é sempre porque o meu editor me impulsiona. Ele é incrível, é um editor incrível, super atencioso, super profissional. Aliás, posso dizer o nome, é o António Manuel Venda. Toda a gente do mundo da escrita conhece o António, já escreveu para... Enfim, não interessa falar agora da vida dele, mas é uma pessoa por quem eu tenho muito, muito, muito carinho e muito respeito, e é sempre ele que me impulsiona. Como disse anteriormente, quem começa por ler, como vos disse, os clássicos russos, dificilmente acha que um dia vai ser escritor, não é? Mas depois comecei a perceber que era possível, noutra medida. Aí há tempos li um livro, há muito pouco tempo aliás, li um livro que eu aconselho a toda a gente que gosta de escrita e de literatura, que é uma entrevista da Lídia Jorge ao Carlos Reis, chama-se Diálogos com, o título do livro é Diálogos com, e é o Carlos Reis a entrevistar a Lídia Jorge, em que ela disse que às vezes se frustrava, porque quando lia a Virginia Woolf pensava: para que é que eu estou a escrever depois disto, não é? Ou como muitos de nós pensamos, nós escritores pensamos, depois do Dom Quixote, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? E a Lídia Jorge responde: às vezes tenho esse pensamento, mas só por 15 segundos, porque depois volto a mim e digo: não,
eu também quero, agora é a minha vez. Eu não dei os passos do Cervantes, eu não dei os passos da Virginia Woolf, mas dei os meus passos. E, portanto, mesmo que não chegue ao topo da montanha enquanto escritora, se chegar ali a meio, ou se me deixar ficar a 2 ou 3 andares a partir do pé da montanha, para mim já está bom. E é importante, eu acho que principalmente por isso, porque me ensinou a pensar. Antes de escrever eu não era uma pessoa pensante. E agora sim, porque escrever crónicas para os jornais, semanalmente, eu escrevo para o Jornal do Algarve e para o Sete Margens, e a escrever semanalmente, sou obrigada a pensar, obrigada a lidar com o pensamento. E, aliás, já sinto muita falta quando passo um tempo sem escrever, o que é raro, e quando eu digo um tempo não é um mês, é para aí 3, 4 dias, que não me sento no computador, já sinto assim um grande vazio, e, portanto, a escrita tem essa importância para mim, e eu acho que é isso. Folha. Eu, contrariamente à maioria, acho que dos artistas e dos escritores que têm, ou pelo menos aquilo que a sociedade pensa deles, que são muito avoados, muito pouco metódicos, que vivem muito da inspiração e das epifanias. Não, eu não sei se é do meu signo, não sei de onde é que isto vem, mas eu sou muito organizada e muito metódica, e, portanto, quando eu tiro um tempo, imaginemos agora eu vou começar um novo livro, e já está programado, aliás, eu tenho programado para iniciá-lo em setembro, que é quando eu vou ter tempo para iniciá-lo. Eu já tenho o esquema feito, já tenho o esqueleto e tenho a cabeça preparada para aquilo, e sei que quando me sento eu fico o dia inteiro a trabalhar nos livros. Relativamente às crónicas, o que me acontece é ir anotando os temas. Eu vou anotando os temas das crónicas e depois já fico aliviada, porque o mais difícil realmente é ter o tema. Depois de desenvolver a escrita, ela flui muito bem. Agora, o difícil é: eu vou escrever sobre o quê? Eu vou dizer o que é que eu tenho para dizer. Há tanta gente a falar, há tanto ruído, o que é que eu tenho para dizer? Importa o que eu vou dizer. E é por isso que as minhas crónicas, na sua grande maioria, talvez 95% delas, já fiz crónicas de opinião, mas 95% das minhas crónicas são ficção. Portanto, eu arranjo histórias, eu vou à taberna beber uma cerveja e ouço uma história e digo: olha, esta é boa. Alguma coisa que se passa comigo e eu penso: esta é boa. Portanto, as crónicas vão muito daquilo que eu vejo, mas não em jeito de opinião, não é? Que é uma coisa mais normal na crónica, mas temos grandes cronistas a usar a ficção para a crónica, e é atrás deles que eu vou. É realmente, tento sempre fazer uma história, porque eu tenho muito medo. Há uma coisa que me assusta muito na vida, que é, nem sequer é contradizer-me, porque eu passo a vida a contradizer-me e está tudo bem. Tenho muito medo de ser mal interpretado, ou seja, tenho muito medo de, se calhar... Vamos agora aqui para o populismo. Tenho muito medo de, se calhar, defender uma causa e que depois amanhã eu tenha outro tipo de pensamento, porque isso já me aconteceu tantas vezes na vida que acabo por ter medo. Então tenho muito cuidado com a crónica da opinião. É óbvio que às vezes me apetece gritar, é óbvio que às vezes vou para a cama e mordo a almofada a chorar, a pensar: por que raio é que isto me está a acontecer, por que raio é que a sociedade onde eu vivo está a inclinar para esse lado, onde é que eu estou? É lógico que sim, que me apetece gritar, que me apetece dar a minha opinião, mas eu prefiro fazê-lo através da ficção, não é? Eu acho que, imaginemos, por exemplo, a eutanásia, não é? Em vez de eu dar uma opinião direta sobre a eutanásia, se eu pesquisar histórias fortes de eutanásia e perceber como é que as coisas aconteceram e ficcionar, como eu tenho, por exemplo, o texto do Mata-me Mãe, não é? Que é uma mãe que se suicida juntamente com o filho, porque não era permitida a eutanásia, porque o filho pedia todos os dias para morrer. Se eu falar sobre isso, se calhar eu toco mais as pessoas do que mandar uns gritos. E eu não estou a dizer com isto que os gritos não são importantes, que as manifestações não são importantes. São importantes. Só que eu gosto de usar a escrita e a literatura de outra maneira. Se calhar deixar o meu lado ativista mais para outra coisa, fora da arte, fora do meu trabalho. E depois, obviamente, mais com a poesia, tenho um lado menos metódico, menos
menos organizado. Eu também sou muito organizada porque a vida permite-me isso, porque eu trabalho à noite a fazer espetáculos durante 6 ou 7 meses por ano, que é o verão, não é? E depois tenho um inverno muito livre e então consigo sentar-me ao meio-dia, na cadeira do computador e levantar-me às 7 da tarde. Portanto, sou muito organizada nesse sentido, muito metódica. Mas com a poesia, por exemplo, é diferente. E às vezes acontecem-me coisas surreais. No outro dia, por exemplo, estava numa insónia, não conseguia dormir e veio-me um poema à cabeça. Levantei-me e escrevi o poema. Depois fui para a cama de novo, depois para aí 4 da manhã, de novo outro poema. Depois adormeci, sei lá, já era quase dia, 7 da manhã ou isso. E quando foi meio-dia e tal, que eu acordei de novo, eu fui olhar para os poemas, tinha escrito 6 poemas. Eu disse, mas o que é que me deu? Foi a única vez que isso me aconteceu. O que é que me deu numa insónia dar 6 poemas? Se calhar dali só um é que presta, mas tive essa coisa. E eu pensei, será que é disto que os poetas falam quando dizem que não conseguem? Quer dizer, eu tive 6 desses numa noite, foi a única vez que me aconteceu. Era bom que acontecesse mais, porque eu estaria se calhar com mais olheiras, mas não faz mal, estaria com mais livros. A poesia já não é uma coisa tão pensada como a prosa, como as crónicas, como os textos maiores, os contos ou os romances. A poesia acredito que nos venha mais assim de uma frase, né? De repente eu estou aqui, aconteceu por exemplo com um poema do meu último livro, As Pessoas Interessantes, que eu estava na cama e estava, as pessoas interessantes estão a desaparecer, as pessoas interessantes estão a desaparecer. E eu já tinha o livro fechado e levantei-me e escrevi o poema das pessoas interessantes e achei que ele podia ter espaço no livro e liguei no dia a seguir, não é? Obviamente, não foi à meia da madrugada. No dia a seguir liguei ao António, ao meu editor, e perguntei se podíamos substituir um dos poemas, porque eu queria que este poema entrasse. Portanto, a poesia é assim mais, lá está, se calhar é mais condizente com a imagem que as pessoas fazem dos artistas e dos escritores, não é? Que as coisas vêm-nos do além e tal. Na crónica não, sou muito metódica e pronto, e para te responder ao que é que, de onde é que vêm os temas, de onde é que surgem, eu acho que é de todo o lado, percebes? Esta nossa conversa, eu estar aqui contigo agora sentada numa sala de biblioteca com as cadeiras vazias, pode já trazer à minha cabeça alguma ideia para a crónica e pronto, tudo é válido, eu acho que na escrita, mas principalmente na crónica. Pétala. Então, o meu primeiro livro, como já aqui disse, teve edição em dezembro de 2021, chama-se Em Breve, Meu Amor, e é a reunião das crónicas que eu escrevia na altura para o Sete Margens. Escrevia e escrevo, mas estas são da altura que escrevi para o Sete Margens, edição Onivá, edição de António Manuel Vende, e a editora é Onivá. Este livro tem a capa do artista plástico Guilherme Limão. Limão Estúdio, procurem, porque é incrível. E surgiu precisamente dessa conversa, desse convite de... o José Centeio, do jornal Sete Margens, já ouviu a minha conversa, como vos contei, e pediu-me para escrever para o jornal, passado mais ou menos um ano. Portanto, isto aconteceu em dezembro de 2020, talvez, meio de 2020. Passado um ano, o próprio José Centeio disse-me que as crónicas estavam a ter um feedback bom, os leitores estavam a gostar, e portanto para eu procurar um editor, que já tinha acontecido com outros cronistas, até uma menina, uma escritora, eu chamo menina a toda a gente, ela é capaz de ter a minha idade, uma escritora de Cabo Verde, cujas crónicas são maravilhosas, e os leitores ficavam malucos com aquilo, e também a aconselhou a escrever, e também houve uma editora que pegou nela. Portanto, aqui foi o meu caso. Eu contactei o António, a Onivá. Ele disse-me que era ainda pouca coisa, que o que eu tinha enviado ele tinha gostado, portanto foi generoso e simpático logo à partida, mas para eu mandar mais, então comecei a escrever mais. Portanto, o livro tem alguns inéditos, algumas crónicas do jornal e alguns inéditos. O livro, eu vou ler uma passagem de uma das crónicas que se chama Pedro, que é uma homenagem a quem é de Albufeira, por exemplo, há de se lembrar do Pedro Pintor, e portanto este livro, ele era um pintor premiado, mas vivia na rua,
tinha sido premiado e depois acabou por ir parar à rua. Eu acho que às vezes esta coisa da arte enlouquece as pessoas porque, como eu estava a dizer no início da conversa, a arte obriga-nos a pensar, não é? Antes da escrita eu não pensava. E quando nós começamos a pensar sobre o mundo, muitas vezes as coisas tornam-se tão difíceis, que acabamos por perder as forças. E eu acho que esse foi o caso do Pedro, não é? Demasiada sensibilidade. É bonito, mas acaba por nos destruir, não é? E então vou ler um excerto aqui do Pedro. O Pedro vendia quadros na rua. Vendia-os sem se escravizar. Pintava o que queria e quando sentia, sem encomendas. Era um artista, um desses que proporciona prazer, mas não dá tormento. E era precisamente nisso que divergia de mim e dos demais artistas da cidade. Ele não era um mercenário mecânico. Era um gênio que não havia conquistado o merecido apreço. Consumia-se no fogo sagrado a que todos servimos, mas não era um louco. Levou a cabo tudo quanto Deus lhe insuflou e era daqueles homens que devem ser considerados como grandes. São infinitamente superiores aos que os humilham, agridem ou menosprezam. Amam e desprezam da mesma forma e servem unicamente o que lhes é outorgado lá do alto. Só amam uma coisa, a beleza, o único, o indiscutível bem do mundo. Este é um excerto do texto Pedro, do Em Breve, Meu Amor. Depois surgiu O Homem do Trator, que muito me honra estar na segunda edição, e é da primeira edição. A primeira edição foi em maio de 22, portanto 5 meses depois do Em Breve, Meu Amor. E porquê que foi tão perto? Porque os poemas já estavam escritos. Eu tenho uma banda, se assim se pode dizer, o Amor à Sanidade. O Amor à Sanidade podem procurar no Instagram também, que sou eu a dizer poesia, poemas de minha autoria, e o Guilherme Limão nos arranjos. O Guilherme Limão, que é artista plástico, mas também é produtor musical, nos arranjos eletrónicos, e a Filma que eu esqueria nos arranjos acústicos. E portanto eu já tinha estes poemas, mas para mim não eram poemas, eram textos para dizer acompanhados da música deles. E o António, mais uma vez o António, veio ver um espetáculo e disse-me: Sofia, esses poemas merecem um livro, vamos fazer? E eu disse: pois claro, vamos fazer. E assim surgiu O Homem do Trator, que é um livro de poesia. Eu posso ler a Ivanilda. A Ivanilda é um poema que atravessa o livro. Portanto, nós temos a Ivanilda na infância, depois a Ivanilda na adolescência e depois a Ivanilda hoje em dia. Ou seja, está em 3 momentos no livro, e é para mim a marca do livro é este texto da Ivanilda, e portanto eu vou passar a ler o texto da Ivanilda. Quando o meu pai me perguntou como tinha corrido o primeiro dia de escola, eu respondi na sinceridade dos meus 5 anos, que mais ou menos. Não gostei de ver que a Ivanilda era a única menina sozinha, tanto na carteira da sala de aula como no recreio. A Ivanilda trespassava desalento e eu não soube não pensar nos seus olhos tristes. Adorei a ideia quando o meu pai sugeriu que fosse eu a sentar-me ao seu lado. Assim nos tornámos parceiras de sala e de recreio nos 4 anos seguintes, por toda a escolarização primária. Eu gostava cada vez mais dela e não admitia que nenhum menino lhe chamasse porca ou piolhosa. Um dia, furei a cabeça do Tomás, do 3º ano, com uma pedrada certeira. Nunca mais nenhum menino se atreveu a ofender a minha amiga. Eu sabia que a Ivanilda ia sair da escola porque as meninas como ela, por costume, só faziam até à 4ª classe. E quando fomos entrar para aquele que seria o último teste de matemática da Ivanilda, eu disse-lhe ao ouvido, ainda no corredor: não preenchas o cabeçalho. Sempre gostei de matemática. Poucas coisas me divertiam tanto quanto contas e equações. Pus no cabeçalho da minha ficha o nome da Ivanilda, completei o teste em tempo recorde
E quando a professora foi lá atrás tirar dúvidas ao Pedro, troquei rapidamente as folhas. A Ivanilda enrubesceu-se, mas eu disfarcei bem. No último dia de aulas, ao entregar os testes, a professora deixou os nossos para o final. E como um inspetor orgulhoso de um grande feito, disse bem alto: Sofia e Ivanilda, 0 valores, pela mania das espertezas. Eu quis dizer à professora que o tinha feito porque os meninos que não tomam pequeno almoço chegam às aulas sem força para pensar. Quis dizer que os meninos que não dormem, por lhes chover pelos buracos do telhado de casa, chegam às aulas com sono e de braços cansados. Quis dizer-lhe que a Ivanilda merecia melhor nota do que a turma toda junta, pelo simples esforço de conseguir estar presente. Mas a Ivanilda pedia-me sempre sigilo em todas as confissões, e longe de mim quebrar a sua confiança. Para isso, já lá estava o resto do mundo. Portanto, este é um poema. Eu até posso ler O Homem do Trator. Este é um poema que é a primeira fase da Ivanilda, portanto, aconselho-vos a comprar o livro para conhecer o resto da história. Mas por acaso quero aproveitar a oportunidade para vos deixar aqui O Homem do Trator, que é um poema completamente diferente e que dá título ao livro. E vou deixar aqui o poema. O Homem do Trator. O homem do trator é bonito, sim senhor, boina assente na cabeça, colarinho de xadrez, no olhar leva a bonança, e disse-me uma vez: menina, tem cuidado, que o pássaro engaiolado, mesmo triste por não voar, jamais desiste de cantar. Menina, tem cuidado, que isso de amar à vez nunca deu bom resultado. Digo-te eu, que sou burguês, e passo a vida apaixonado. O homem do trator é bonito, sim senhor, boina assente na cabeça, colarinho de xadrez, no olhar leva a bonança e sorri-me tanta vez. De horizontes infinitos, leva o peito a latejar, alberga sonhos tão bonitos e diz que me quer amar. O homem do trator é bonito, sim senhor. Depois deste Homem do Trator, nós temos A Menina Dança em Dezembro, que saiu, portanto, em abril de 2024. Em 2023, nós estamos em 25, então 2022 e 2023 eu vivi no Brasil e portanto, muitas destas histórias deste livro, que mais uma vez tem edição Onivá, que se chama A Menina Dança em Dezembro, muitas destas histórias, destas crónicas, foram escritas no Brasil e, portanto, são também as crónicas que eu escrevia para o Sete Margem, mais, creio que 8 textos inéditos. Quando eu escrevo, quando eu compilo as crónicas do jornal em livro, eu gosto sempre de pôr algumas, uma boa porcentagem de inéditos, não é? Porque quem está habituado a ler as crónicas depois pode não querer comprar o livro ou não ter nada de novo no livro, e portanto eu ponho alguns inéditos. Então vou dizer um pequeno excerto do texto do texto A Menina Dança em Dezembro, que dá título ao livro, e é uma crónica para se ler no Natal, mas nós podemos lê-la no verão também, porque na literatura não há regras. A menina dança sempre entre as janelas da cidade, fantasiando com as distâncias que almejam um dia encurtar. Apesar de se dar conta das belezas de dezembro, nunca lhes pertenceu. Dança desesperançosa em gestos perpetuados pelas indomáveis ondas da maré de inverno. Sobe e desce com subtil leveza, dignificando a permanência do ingênuo sorriso esboçado no rosto. Quer crescer depressa, a menina, para um dia poder estar do lado de dentro das janelas, com tantos filhos e cheiros a lenha, bonecos gordos e canções de embalar. Não guarda rancores. Sabe que o mundo não a deixou de fora por mal. Talvez só se tenha esquecido dela. Os sinos chamam para a missa do galo. A menina reza e pensa: um dia vou ter mãos dadas a levarem-me à missa do galo. E um lado de dentro de janela para voltar. Uma janela tão grande que todos os meninos de peito arquejado nela hão de caber. Ajusta o papelão, aninha os membros para enganar o frio
Engola saliva a imaginar sobras de chocolate. Dá a mão esquerda à direita, a fingir doce companhia, e sussurra: Feliz Natal, até que adormece. O quarto livro e último dos que estão publicados tem publicação em janeiro de 2025 e voltamos aos poemas. Este livro surgiu de uma coisa engraçada. Todos nós, eu acho que estamos a passar por um momento engraçado relativamente às redes sociais, né? Pelo menos as pessoas com quem eu falo. Estamos todos muito cansados daquilo, mas precisamos daquilo para nos divulgar, né? Para nos publicitar. E, portanto, eu estou nessa luta com as redes, às vezes já me dá vontade de apagar, mas depois penso, ok, mas depois como é que eu comunico com o público? E então estou assim nesse dilema. E aquilo que faço às vezes é escrever uns poemas e dizer, para sentir o feedback das pessoas e perceber até que ponto é que o poema toca ou não. Percebem que também não sei bem se é por aí que se sabe, mas pronto. Estamos nesta era. E escrevi um poema que se chama Tempo e publiquei-o. Fiz um vídeo até. E o meu editor, mais uma vez, o António, ligou-me e disse-me: Olha, Sofia, gostei muito desse poema, gostava que ele tivesse no livro. O que é que tens mais para aí? Pronto. Eu disse-lhe que tinha alguns poemas, que poderia, obviamente, já que tínhamos um livro em mente, escrever mais, e que tinha algumas canções. Há uma cantora, eu acho que todos conhecemos, não é? Que é daí da praça, que me pediu que escrevesse, mas pronto, o álbum ainda não saiu, portanto eu não tenho o direito de estar a falar porque são coisas dela, são planos dela. E, portanto, ela tinha um livro meu, porque eu entrevistei-a para o meu podcast do Direito ao Grito, ofereci-lhe um livro, e ela leu e ligou-me a pedir que compusesse umas letras para as canções dela. Ela deu uma estrutura e os temas, e eu compus, e, portanto, ela queria uma ou duas, acabou por ficar com 3, segundo conversámos da última vez, ficou com 3 letras para o álbum, mas... lá está, eu escrevi muitas, não é? Para ela escolher, e lá está esse meu jeito metódico e focado. Escrevi para aí uns 20 e mandei-lhe para ela escolher. Portanto, este livro Tempo tem essas letras de canções, que não deixam de ser poemas, apesar de serem letras, e alguns outros poemas que eu tinha, nomeadamente este Tempo, que dá título ao livro e de que o António gosta muito. O meu favorito não é o Tempo, e eu passo a ler então o meu favorito, que se chama Mesa para Um. Uma das minhas grandes preocupações, todos temos muitas, não é? Eu também não sou exceção, e também tenho muitas preocupações sociais, mas uma das maiores é a maneira como nós, todos nós, tratamos a terceira idade, não é? A velhice. Essa eu acho que é a minha maior preocupação social. É uma grande injustiça e não sabemos por onde nos virar. Não podemos deixar a nossa vida para cuidar dos mais velhos. Eles acabam por estar nos lares. Eu visito muitos lares e acabo por... as minhas avós. Uma delas não, mas uma outra avó esteve num lar, uma outra está. Eu tenho a particularidade de ter 3 avós. Isso é uma história que posso contar noutro podcast. Ter 3 avós mulheres. E, portanto, tenho uma grande mágoa relativamente à nossa sociedade e à nossa raça, chamemos-lhe assim, que é o modo como tratamos os mais velhos. Quer queiramos, quer não, vamos todos acabar em solidão. E não é porque não sejamos amados, é simplesmente porque vivemos deste modo, não é? Muito virado para o capitalismo e para o profissional, e temos pouco tempo para os outros. Então, do livro Tempo, o poema Mesa para Um. Lentes gastas de um ar pesado que lhe amarrota a ponta do nariz estão baças, e ele já nem sequer olha através delas. Parece até que são de enfeite, como tudo, ali naquele semblante. Como o blazer gasto, cor de lembranças revisitadas a combinar com os óculos. As mãos, ausentes, pousadas no tampo enferrujado da mesa mais distante. Há muito que abdicaram dos gestos.
Os sapatos recordam o tamanho que os seus pés um dia hão de ter tido. A fazenda que lhe sobra das calças denuncia a ferocidade da passagem do tempo a minguar o corpo. A barba e o cabelo restantes duvidam da beleza de outrora. Ignorados e ignorantes. Onde estarão os outros da sua vida? Quantos anos será que passaram desde que alguém pronunciou o seu nome pela última vez? O empregado vem e eu digo: mesa para 1, por favor. Mas eu queria dizer: mesa para 2, por favor. O velho um dia há de ter dito: mesa para 5, por favor. Ou 6, ou 7. Agora fica em silêncio em vez de dizer: mesa para ninguém, por favor. Semente. Relativamente às sementes do cravo de Tunes, neste caso, aquilo que está aí relativamente à escrita, que é disso que estamos aqui a falar. Eu tenho agora um livro, eu vou dizer aqui em primeira mão, espero que já se possa, mas também estas coisas há sempre tanto mistério, eu nunca percebo para quê. O livro está aí e vai sair daqui a 3 meses, portanto não tem porquê não se falar disso. Que me perdoem se não puder falar, eu sei que serei perdoada, mas o livro aqui em primeira mão é um livro que se chama Albufeira, Histórias da Minha Gente, e é um livro de 25 histórias de pessoas da minha terra que eu fui recolhendo nos lares e nos centros de dia, e que é um livro que tem o apoio, é patrocinado na íntegra pela Câmara Municipal, é um projeto, portanto, comunitário, e que pretende, eu acho muito arrogante dizer eternizar, eu não vou usar essa palavra eternizar, mas que pretende quase despretensiosamente, isto é engraçado, levar as histórias a vários tipos de pessoas, aquelas que as viveram e que ao lê-las poderão ter a satisfação de perceber que ficarão aí e que serão um marco para quem as quiser recordar, não é? Filhos, netos, bisnetos, e também o objetivo desse livro Albufeira, Histórias da Minha Gente, não é de todo um elogio ao passado, não é de todo uma crítica ao passado, não é nada disso. É só dar a conhecer aquilo que não se viu. O passado é sempre uma ficção porque nós não vivemos. Eu não vivi a minha cidade com carros de besta. Eu não vivi a procissão da Ourada conforme me contam as pessoas dos anos 30, 40 e 50. Portanto, tudo isso para mim é ficção, não é? E é ficcionável quando me contam. E não deixa de ser um apelo à memória. Portanto, eu acho que o objetivo desse livro é mesmo esse. Não é um livro, não é de todo um livro documental, é um livro que é de ficção, inspirado nas histórias destas pessoas. Por um lado, não sei se consigo ou não, mas o que eu quis foi fazer com que essas pessoas não se sintam esquecidas, e é o que muitas vezes acontece, nas condições em que elas se encontram, que essas pessoas não se sintam esquecidas, que essas pessoas sintam que há gente que se interessa pela história delas. Muitas vezes aquilo que pensam e que me disseram pelos lares onde andei é que já não têm nada para a frente e, portanto, quando se deitam, e deitam-se muito cedo, vão para a cama e também não têm sono, e aquilo que fazem é recordar a vida, não é? E este livro quer recordar a vida juntamente com essas pessoas e dar a possibilidade de que os seus descendentes possam conhecer como é que foi a vida delas. Isso pode não ter importância para algumas pessoas, mas para mim tem muita, até porque eu amo a minha gente, eu amo a minha terra, e as coisas mudam, o mundo muda, e Albufeira é muito diferente daquilo que eu vi, daquilo que os meus pais viram, daquilo que os meus avós e bisavós viram, e portanto, se cada um de nós fizer a nossa parte de ir deixando gravado, eu acho que é assim que se faz a história, não é? A história faz-se de pequenas histórias. Portanto, esse livro há de ser lançado no âmbito das comemorações do Dia da Cidade, portanto, perto do dia 20
de agosto e reúne 25 histórias de gente nossa que nos fala de tempos idos. E depois tenho também, para sair lá mais para o final do ano, já está escrito, o livro já está escrito e editado praticamente, mas por outras razões estava preso e não podia ainda sair, portanto há de sair no final do ano. Portanto, em agosto teremos o livro da Albufeira e no final do ano teremos o romance que se chama Samuel, e desta vez sim, é um romance, talvez um conto, mas um conto longo. Há quem vá considerá-lo romance, mas há quem vá considerá-lo conto, e está tudo bem. E chamar-se-á Samuel. E para já, é isso. Deixo aqui o meu agradecimento pelo convite e ao Luís, ao Grave de Tunes, e um agradecimento muito especial a quem nos ouve. Aqui eu digo quem nos ouve, porque nós fazemos parte daquela família que acredita naquilo que faz e que acredita que a arte e a literatura, neste caso específico, tem a grande necessidade de estar presente nestas iniciativas, né? Nestes projetos, nestas conversas, nestes podcasts. Eu acho que uma das coisas que me faz muita confusão é precisamente a falta de comunicação, não é? Eu quando ouço aqueles grandes poetas, grandes escritores, muitos deles que já não estão cá, e dizerem que se escrevia nos cafés, que se recebia gente em casa, que se fazia encontros, eu acho que isso dava uma vida, e é por isso que a literatura já não é o que era, apesar disto ser fraturante e polémico. Para mim, a literatura que se faz hoje não chega aos calcanhares da que se fez um dia, e eu acho que o erro está nisso. O erro está na falta de interesse que nós temos uns nos outros. Nós temos que ter interesse uns nos outros, nós temos que nos apoiar uns aos outros, e nós temos que comunicar em prol e a favor daquilo que é o nosso amor maior, não é? Que é a literatura. Portanto, falta-nos isso, falta-nos conversa, falta-nos convívio, falta-nos olhos nos olhos, e, portanto, agradeço imenso a quem está desse lado, porque é um resistente, não é? Ouvir os podcasts, estar com os pares, é sinónimo de resistência. Comprar os livros dos nossos colegas é sinónimo de resistência. Ler com atenção os livros dos nossos colegas, ouvir com atenção os nossos colegas, os nossos pares, é sinónimo de resistência. Portanto, obrigada por me terem ouvido, obrigada por acompanharem o Grave de Tunes. Vocês são os resistentes. Um grande beijinho. Até à próxima.